Então quer dizer que os poderosos, os formuladores do sistema financeiro, estão querendo tirar o deles da reta, pessoal? Pois é isso que a gente vai aprofundar nesse vídeo com uma matéria que saiu hoje na Bloomberg. E também a gente vai entender como as bolhas são criadas e como elas estouram. E isso justamente forma os ciclos, esses ciclos que são grandes oportunidades para quem tem o conhecimento e domina eles, surfa eles. Então a gente está diante de uma grande oportunidade em breve de se posicionar. E quem se posicionar corretamente no momento certo vai mudar de patamar. Então, pessoal, esses vídeos não é pra você ficar em pânico. Esses vídeos é pra você comemorar, porque as crises são oportunidades, beleza, pessoal? Mas a gente vai então entender essa macroeconomia. Nós vamos agora aprofundar essa questão. Esse é um vídeo que eu poderia tranquilamente oferecer apenas para os membros, mas como eu quero alcançar o máximo de pessoas para que a gente possa alertar o máximo de brasileiros, eu vou disponibilizar ele abertamente aqui para vocês, pessoal. Então já vai deixando o like e compartilha aí pros grupos do seu WhatsApp, compartilha pra galera, para que a gente possa alcançar mais pessoas. Então, sem mais delongas, bora compartilhar a tela, começando com essa matéria para introduzir o tema, e depois a gente vai pra peleia de como as bolhas são criadas. E aí eu vou usar o exemplo da bolha de 2000, que foi a bolha das .com, como exemplo, para você entender como a bolha do crédito funciona, como ela fomenta a expansão e depois estoura na cara das sardinhas, né? Então, muito bem. Vamos começar aqui com essa matéria da Bloomberg. Enorme, faltando e crescendo. 65 trilhões, gente, trilhões em dívidas em dólares despertam preocupação. Pesquisadores do BIS destacam obrigações em dólares fora do balanço do BIS, e aí isso está gerando preocupações. Então, matéria de 5 de dezembro, e aí eles falando: há um risco oculto para o sistema financeiro global embutido na dívida de 65 trilhões de dólares mantidas por instituições não americanas por meio de derivativos de moeda, de acordo com o Banco de Compensações Internacionais. Em um documento com o título Enorme, Ausente e Crescente, o BIS disse que a falta de informações está tornando mais difícil para os formuladores de política anteciparem a próxima crise. Bom. Em particular, eles levantaram preocupações com o fato de que a dívida não está sendo registrada nos balanços devido às convenções contábeis sobre como rastrear posições de derivativos. Mas calma lá, quem que faz essas convenções contábeis? Não é o próprio sistema? Como é que o sistema ele não consegue identificar o próprio sistema? Como é que tem pontos cegos no próprio sistema? Pois é, vamos entender melhor essa questão. As descobertas, baseadas em dados de uma pesquisa dos mercados de câmbio global, no início deste ano, ofereceu uma visão rara da escala da alavancagem oculta. Opa! Então quer dizer que tem um cheirinho de coliformes fecais e o Banco de Compensações Internacionais está tentando tirar o deles da reta, falando que não tem como rastrear, não tem como identificar, é um ponto cego que a gente não tá vendo? É isso que eu tô ouvindo ou eu tô entendendo errado? Deixa aqui nos comentários a tua opinião, seu capitalista. Então, os swaps cambiais foram um ponto crítico durante a crise financeira global de 2008 e a PAND de 2020, quando o estresse do financiamento em dólares forçou os bancos centrais a intervir para ajudar os tomadores de empréstimos em dificuldades. Ok. Para ter certeza, a dívida é lastreada por uma quantia equivalente em moeda forte. Para entender como o sistema funciona, considere um fundo de pensão holandês comprando ativos nos Estados Unidos. Como parte da transação, ela costuma usar um swap de moeda estrangeira para trocar euros por dólares. Depois, quando estiver fechado, o fundo vai devolver dólares e receber euros. Durante a operação, a obrigação de pagamento é registrada fora do balanço, o que o BIS chama de ponto cego no sistema financeiro. Preste atenção que isso ocorre, inclusive, nos grandes bancos. Ok. É essa opacidade que coloca os formuladores de políticas em desvantagem. De acordo com os pesquisadores do BIS aqui, o Cláudio Borio, o Robert McCauley e o Patrick McGarr, né? Muito bem, pessoal. Então, ponto cego aí no sistema. Eles não estão vendo, eles estão de olhos vendados
para esse problema aqui da alavancagem que a gente comentou. Ok. Visto que podemos ter aí alguns problemas nessa questão, a gente vê alguns bancos, por exemplo, como o Credit Suisse, já passando por alguns problemas, como a gente comentou em vídeos passados, eu quero explicar para vocês, pessoal, como que as bolhas se formam, como que o crédito, né, ele fomenta a economia em algum momento, muito por conta dessa fantasia de que os bancos centrais podem estimular a economia e fazer ela crescer infinitamente, né? Mas, claro, isso aí chega em um ponto que estoura. Então, no meio desses processos, tem muita falcatrua, tem muita pilantragem, porque todo mundo quer ganhar dinheiro fácil. Todo mundo que entra no mercado quer tirar uma parte desse mercado. E aí começam as doideiras. Então, nos momentos de expansão, nos momentos de crescimento, nos momentos onde o crédito está farto e tem muita liquidez, começam a aparecer essas picaretagens, essas pilantragens, como, por exemplo, a gente viu em 2008, né, com os subprimes. Só que a gente só vai saber o que está causando aquele problema, o que fez aquele estouro acontecer, quando jogam o negócio no ventilador, né? Você sabe do que eu estou falando. Mas entender como o mecanismo funciona já te dá uma ideia do que pode estar para acontecer, tá? De como os cisnes negros se formam. Muito bem. À medida que os ativos aumentam de valor, eles servem como garantia para mais crédito. Avaliações mais altas, igual mais garantias, contra as quais, né, se podem contrair mais empréstimos. Essa torneira aberta de crédito adicional canaliza o capital de volta para os ativos, que estão subindo de valor, elevando-os, o que então cria ainda mais garantias para dar suporte a ainda mais crédito. Então as coisas vão se valorizando, você tem aquele negócio que está se valorizando, que as pessoas estão comprando mais, então as suas garantias vão aumentando, você tendo mais crédito, você vai se alavancando cada vez mais, as coisas vão subindo de preço até que a bolha estoura. Ele vai usar aqui agora o exemplo do mercado imobiliário. Então vamos lá. Esse feedback auto-reforçado de crédito em expansão, alimentando avaliações em expansão, que alimentam garantias em expansão, que então alimentam o crédito em expansão, não tem fim aparente. Casas modestas, por exemplo, que antes valiam $100 mil, agora valem $1 milhão. E ninguém está reclamando, exceto aquelas com preços fora da espiral infinita de preços e crédito. A liquidez e o impulso do crédito não são feitiçaria, são comportamentos de rebanho. Quando a loucura do rebanho muda da ganância para o pânico, os compradores desaparecem e, portanto, a liquidez desaparece. A capacidade dos vendedores de encontrar um louco maior para comprar o ativo depreciado some. Então, é aquela história, como a gente falou, a casa vale 100 mil, a pessoa tem crédito, ela vai lá, todo mundo consegue comprar, o preço vai subindo, aí o cara que tem aquele bem consegue mais crédito, vai comprando. Então, isso faz, né, um movimento de bull market, isso faz aí o preço das casas subir, tudo, né? Tem aquele movimento de expansão. Chega um momento que ninguém mais quer comprar, que as pessoas começam a ver que o negócio azedou, e aí, meu amigo, começa a cair. Só que ninguém vai comprar quando a faca tá caindo. E aí despenca, aí estoura a bolha. É mais ou menos essa a dinâmica. E isso é muito fomentado com a questão de políticas dos bancos centrais de expansão e contração, né? É isso que forma justamente os ciclos. Os grandes tolos logo são eliminados, e não resta mais ninguém que seja burro o suficiente para comprar ativos que estão em queda livre e ainda muito acima de qualquer avaliação financeiramente prudente. O círculo mágico se inverte. À medida que as avaliações caem, as garantias encolhem e o crédito entra em colapso. Os credores que avaliavam avidamente as avaliações e, portanto, as garantias, que as garantias aumentariam para sempre, estão presos a perdas que mudariam suas vidas. Ao tornar a economia dependente da feitiçaria financeira, das bolhas de ativos de crédito autorreforçadas, os bancos centrais e todos os apostadores enlouquecidos pela ganância, que participam e garantem essa espiral de morte, né? Então, à medida que a máquina virtuosa se cria de riqueza autorreforçada, reverte em uma máquina de destruição de riqueza. Então é justamente, né? As pessoas elas vão
ficando gananciosas, vão comprando, elas vão pegando crédito, vão comprando, o negócio vai subindo. Quando o negócio inverte, muda a polaridade. As pessoas saem da ganância de comprar e mudam, né, a chavinha para vender. E aí elas ficam cagonas, e aí elas começam a vender, e o ativo vai caindo, elas vão vendendo, e como tem mais pessoas querendo vender do que comprar, o preço vai caindo, até que chega um ponto que inverte a polaridade e vai para a ganância de novo. É assim que se formam os ciclos, né, pessoal? Quem acreditou que a máquina financeira de movimento perpétuo dos bancos centrais fosse algo mais do que um truque projetado para gerar riquezas fantasmas, né? Assim que a espiral da morte atingir seu fim devastador, os verdadeiros crentes terão ficado em silêncio. Então a grande jogada é que assim como você tem um movimento de expansão, você tem um movimento de contração. E aí quem domina isso, né, consegue justamente na depressão, onde as pessoas se lascaram, comprar os ativos. Isso geralmente, né, aí nesses movimentos, o Banco Central está subindo juros, está drenando a liquidez, que é o que está acontecendo agora. Então nesse momento a gente está vendo a faca caindo, né? Por isso que eu falo, gente, agora é hora de ter caixa. E aí a grande jogada é que em algum momento a gente vai ter uma grande oportunidade de se posicionar em bons ativos, e aí a gente vai conseguir, né, pegar o movimento onde vai mudar a polaridade. E aí quando começa a ganância novamente, porque os bancos centrais em algum momento vão voltar a estimular a economia, as pessoas vão voltar a achar que a alta é infinita, aí a gente vai, por ter se posicionado no momento da depressão, multiplicar o nosso capital. E a gente vai vender lá próximo do topo quando a gente vê a euforia acontecendo, né? Então são assim que são formadas as bolhas, né, pessoal? E como eu estava falando, durante essas bolhas, né, a gente vê muitas falcatruas. E agora a gente vê, por exemplo, o BIS falando, né, que podemos ter aí algum problema, podemos ter algo aí que não está no campo de visão deles, né? E eles estão mandando esse alerta. É muito difícil nesse momento agora imaginar que a gente vai ter altas infinitas, como a gente vem avisando vocês há mais de um ano. Como eu falei nesse vídeo, sardinhas serão trucidadas, a gente vê a economia real agora contraindo. Isso, pessoal, são as peças caindo, né? Uma peça empurra a outra. A grande jogada é que a gente agora vai ver a próxima peça caindo. Essa peça é a peça dos balanços das empresas contraindo, tendo menos lucro. Depois a gente vai ver a peça do desemprego. Então fiquem espertos. Se você quer ver esse vídeo aqui, eu vou deixar o link na descrição. Tem outro vídeo que eu quero recomendar para vocês, que é esse vídeo aqui, ó. Vai ser pior do que você imagina. E aí aponta, né? Eu trago um indicador que inclusive é fonte Bloomberg, né? Aonde nós temos 100% de chance de uma recessão no ano que vem. Então fiquem espertos. E é por isso que eu não acredito que a gente vai ter altas infinitas nas bolsas e nem nas criptomoedas. No máximo, respiros. E inclusive a gente parece, né, que está próximo aqui de um fim de respiro. Deixa eu colocar aqui no diário pra gente ter uma ideia. Olha só, gente. Tocando justamente naquela LTB que eu havia comentado com vocês. Vamos ver se ele não vai segurar nesse suporte aqui e tentar romper, certo? Acho que é muito cedo ainda para cantar a bola que a gente acertou, mas o mercado está negando essa região aqui, que vem servindo, né, como resistência nas 3 vezes anteriores do S&P 500. Então as bolsas americanas devem aí nos próximos meses continuar a sua tendência de baixa, pessoal, continuar a sua tendência de baixa, tá? Então fiquem espertos que a gente está vendo contração, né, econômica, nós estamos vendo aí a liquidez sendo drenada para combater a inflação. O dólar index parece que está tentando reverter, aqui fazendo um fundo duplo, pessoal. Então o dólar index parece estar tentando fazer um fundo duplo. Então no momento que as bolsas aqui, ó, começarem a corrigir, provavelmente a gente vai ver o dólar ganhando força, tá? Eu até fiz aqui uma projeção de como eu acredito que vai ser esse movimento e aparentemente, por enquanto, tá respeitando aqui, tá fazendo a sua alta. Vamos ver o que vai se suceder, tá, pessoal? Tá aqui, ó. Hoje ele tá fazendo uma barra aqui, verdinha, respeitando justamente esse suporte aqui nos 105 mil pontos. Então, aparentemente, ele tá fazendo aqui um fundo nessa região para voltar aí a ter mais altas, beleza, pessoal? E com o dólar ganhando força, significa que as pessoas estão saindo da renda variável e indo para a segurança novamente, tá? Vamos observar isso aí nos próximos vídeos, a gente vai acompanhando. O Bitcoin, claro, com a economia contraindo, é esperado que ele fosse corrigir. Eu ainda acredito que ele vai para a região dos 8, 14 mil dólares, que eu acredito que vai ser uma região bem interessante de compra. E agora, no curto prazo, ele está respeitando aquela região que eu falei que os institucionais, né, que os investidores, eles iam despejar na galera. Então aqui, região aonde
o Bitcoin vai encontrar uma importante resistência, e é justamente isso que está acontecendo. Acredito que isso aqui é uma lateralização, né, uma acumulação, na verdade, para a continuidade da baixa, que aí, né, essa acumulação, acredito eu, vai gerar a fase do pânico, do ciclo psicológico, e vai levar o Bitcoin para essa região aqui de pelo menos 8 e 14 mil dólares, podendo, claro, ir mais abaixo, lá na região das delícias, pessoal, que eu já comentei com vocês, beleza? Então fiquem espertos aí, porque o movimento não está muito bonito para achar que a gente vai ter altas infinitas em breve. Para você que quer continuar maratonando, já dei 2 dicas de vídeo e vou dar a terceira dica, que é o vídeo onde eu falei que os grandes bancos já estão tendo prejuízos. E aí, as pessoas estão comemorando, eu quero que os bancos se lasquem, mas não é bem assim, pessoal, porque essa é justamente a terceira peça que eu comentei com vocês caindo, que é os balanços das empresas vindo ruins. Os bancos já estão começando a sofrer. E provavelmente outras empresas também vão sofrer. Então, abram seus olhinhos e fiquem espertos. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like, compartilha esse vídeo para mais pessoas, se inscreve aqui no canal para não perder os próximos vídeos. A gente se vê na próxima. Tchau.